Oi, gente! Hoje eu queria começar os vídeos o mais cedo que fosse possível. Não sei se vai ser possível fazer outros durante o dia, ao longo do dia, mas eu gostaria de responder algumas perguntas que me foram feitas no decorrer dessa semana. Tem um parceiro, assim, uma pessoa que frequenta as minhas postagens, que eu tenho muita consideração. Talvez ele seja o único carnista ou a única pessoa não vegana que se arvora em elaborar questionamentos. E eu vou hoje colocar em pauta algumas questões que ele me passou. Bom, antes eu queria dizer que eu ainda anseio pelo dia em que a gente vai poder estabelecer bons debates com pessoas que não fizeram a transição, que não têm qualquer ligação com a causa, porque é muito bom falar para os parceiros, é muito bom a gente ficar em torno de questões que ampliam, que desdobram a causa em defesa dos direitos animais, mas eu sinto às vezes que a gente patina muito quando o nosso objetivo principal é criar uma expansão da consciência, é criar uma expansão dessa compreensão, acolhendo mesmo as pessoas que ainda não sabem. E a maioria esmagadora das pessoas do mundo, não me refiro a uma classe, a um gênero, a uma etnia, eu me refiro realmente a pessoas do mundo todo. A maioria esmagadora das pessoas não sabe sobre veganismo, defesa dos direitos animais, não entende como foi criada essa estrutura do dito veganismo, não sabe, não tem notícia. E eu gostaria demais de um dia poder começar a falar mais, me dedicar mais a essas pessoas que me perguntam, por exemplo, quando a gente está falando de dicotomias profundas entre o crudivorismo e as outras facetas, né, da alimentação não cruel, e a pessoa pergunta, mas o que é crudivorismo? Quer dizer, tem perguntas muito essenciais, perguntas muito básicas, que a gente não teve muito tempo para responder ainda, né? Porque nós estamos lidando com esses desdobramentos e essas colisões dentro da causa. Mas, nesse momento, quem me fez perguntas que me faz me mobilizar para tentar responder ou pelo menos jogar alguma atenção sobre o assunto, é alguém com perguntas mais elaboradas. Então, o que eu entendo é que é assim, pessoas que estudam muito fazem perguntas muito sofisticadas, complexas, profundas. Pessoas que estudam pouco fazem perguntas mais essenciais, mais básicas, mais simples. Pessoas que não estudam nada xingam. É assim que costuma acontecer. Então, gente que estuda muito vai fazer pergunta complicada, gente que estuda pouco vai fazer pergunta simples e gente que não estuda nada vai só agredir. Então, hoje eu queria agradecer essencialmente nesse vídeo o Hugo, que me mandou algumas, já há bastante tempo que ele participa e faz perguntas que suscitam questões, né? O meu vídeo tem a ver com a gratidão a essas pessoas que, apesar de não participarem, de não compartilharem da questão da luta em defesa dos direitos animais, eles fazem perguntas que a gente tem condições de parar, de pensar, de entender e de criar respostas, tá? Muito obrigada. Se em algum momento no vídeo eu me exasperar um pouco, eu já vou avisando que não é para você, Hugo. Na verdade, é porque, como eu disse já em outros vídeos, sempre que eu trago uma pauta para a gente conversar, eu levo em conta quantas pessoas podem estar interessadas na mesma pergunta, porque senão eu respondo para você em off. Se a pergunta for uma coisa pessoal, for algo isolado, eu respondo em off. Quando eu considero por várias questões que essa pergunta pode beneficiar, ou essa resposta pode beneficiar
muita gente, aí eu trago para cá. Então, sempre é fruto de uma consideração um pouquinho maior, tá? Bom, aí eu coloquei um título. A pauta é a fome como argumento para o consumo de insumos de origem animal. Primeiro vamos colocar tudo que vem de origem animal, não importa o que seja, desde a carne, que é evidente que passa pela morte, né, pela matança, pelo massacre animal, até o mel aparentemente inofensivo, porque a sensação que todo mundo tem é que ele goteja de uma colmeia e alguém apara e aí produz toneladas de mel para fazer comida, para fazer cosmético, para fazer produto farmacêutico e aí por aí vai. Então, desde a carne, passando pelos ovos, pelo leite, pelas plumas, pela pele, couro de todo tipo, até o melzinho e sabe-se lá mais o que, né? O corante, carmim, que mais que a gente tem? Bom, tem bastante coisa. Tudo que vem de origem animal passa por um processo de exploração, tortura e ou morte. Isso precisa ser esclarecido. Por que eu falo assim? Porque no meio da pergunta do Hugo, que é uma pergunta mais sofisticada, existe a base dela. Então nós vamos falar de um telhado de vidro, uma abóbada toda bordada, cheia de desenhos, de mosaicos, mas antes dessa abóbada aparecer, lá embaixo tem uma fundação feita com tijolo, cimento, bloco e ferro. E a gente não pode falar de coisas que estão lá acima já, que já são entendimentos que pressupõem outros entendimentos, sem falar dessas bases. Porque quando a gente lê um texto de física quântica, ali tem o beabá que a gente aprendeu lá na primeira série, tá? Então é por isso que eu vou falar disso. É importante deixar claro, porque a gente tem que deixar a base feita para depois discorrer sobre ela. Todo produto que vem de origem animal é fruto da exploração e muitas vezes da tortura e morte de animais, se não direta, mas indiretamente. Então, não é diretamente a carne, o couro, a pele, né? Aí tem indiretamente tem a exploração feita do leite, dos ovos, do mel. Aí você fala, mas não mata, indiretamente mata? Não mata, mata, porque para produzir o leite, o ovo, o mel vai matar os pintinhos machos, os bois machos e infinitamente, daria um dia todo só essa explicação, que uma hora a gente ainda vai fazer. Então, quando a gente entende que não é justo estabelecer um modo de vida dependente do abuso, da exploração, da tortura e da morte de outros seres, a gente entende que a gente pode fazer diferente, a gente tem obrigação de fazer diferente. Mas aí existe uma dancinha que paira entre o eu preciso, eu necessito. Ela vai assim do eu quero. Aí quando você fala assim, mas você quer matar animais? Você quer massacrar animais? Você acha mesmo que você tem o direito? Aí a pessoa corre para o eu preciso. Então ele sai de um lugar onde ele se acha hiperpotente, hiperpoderoso, porque eu raciocino, eu sou mais importante do que os animais porque eu tenho o poder do raciocínio. Se eles querem ter direito, eu tenho que dar. Não. Essencialmente os animais já nascem com condições de se prover, de prover suas próprias existências, e eles têm os seus próprios propósitos. Não interessa assim qual é a referência, ele tem o propósito dele. Mas ele não está fazendo nada. Mas o que é nada para você? Você trabalha o ano inteiro para ficar um dia sentado numa varanda sem fazer nada, e nenhum passarinho chega para você e fala, o que você está fazendo aí? Nossa, você não está fazendo nada. Não tem esse julgamento. O fato é que o ser humano, ele passa de um estado onde ele se acha soberano, onde ele se acha poderoso, onde ele acha que ele é merecedor de tudo e detentor de todo poder,
E quando ele é questionado sobre a perversão dessa postura, ele se sente mal, ele se sente envergonhado, e aí ele passa para o outro extremo que é: mas eu dependo disso, se eu não fizer isso eu morro, é a minha vida, é a vida das criancinhas que não tem nada a ver com isso, é a vida de velhinhos doentes. Então ele fica nessa dancinha assim: poderoso, soberano, eu posso tudo, eu mando tudo, porque eu raciocino, porque eu tenho o dom da fala, porque eu sei me expressar, porque eu escrevo jornal, porque eu construo prédios, torres, CD, comunicação online. E aí quando você fala assim: nossa, mas você inventou tudo isso e você não inventou nada para parar de matar? Aí ele fala: mas é que eu preciso, é porque o meu ancestral, ele já era assim, eu fui feito para isso. Meu canino, o que eu faço com esses caninos? O que eu vou fazer com eles? Eles vão ficar o quê? Se eu for comer maçã, eles vão acabar crescendo, eu vou virar um dente de sabre, entende? E aí é por isso que a gente precisa trazer essas coisas à tona. E é por isso que eu agradeço muito o Hugo, porque ele não é vegano, ele em vários momentos ele contesta, mas ele traz essas dúvidas para que a gente possa esclarecer. Sem ele falar, a gente não pode falar sobre isso. Nós vamos falar para quem? Para o ninguém? Então quando eu falo Hugo, eu estou falando de várias pessoas que pensam como ele, que estão lá do outro lado querendo entender melhor. Nós podemos estabelecer, ou melhor, nós devemos estabelecer a ética sem essa esquizofrenia moral. Esquizofrenia moral é um termo cunhado eu acho que foi cunhado por ele, mas eu ouvi através dele, independente de ter sido ele que cunhou ou não, o Gary Francione, que é um juiz de direito que defende o direito dos animais. Escreveu até excelentes livros sobre a questão, excelentes textos. E aí, o que nós nos referimos à esquizofrenia moral? Nós não estamos querendo trazer nenhum tipo de rebaixamento às pessoas que sofrem de esquizofrenia mental. É que a esquizofrenia é caracterizada pela pessoa dançar entre dois opostos. Ela fica ali, uma hora ela se faz de santinha, outra hora ela se faz de vilão. Uma hora é o poder absoluto, outra hora é o vitimismo. E quando isso é aplicado à moralidade, né, que na verdade nós entendemos como ética, quando isso é aplicado à moralidade, é aquela pessoa que, nossa, o cachorrinho, eu amo os animais, eu vou cuidar desse cachorrinho, traz ele para casa, salva e tudo mais, e festeja com um belo porco morto sobre a mesa. Isso é uma esquizofrenia moral, porque nós estamos lançando mão do argumento dessa dança que se faz absurda entre um extremo e outro. Então, quando se alega que nós precisamos comer animais, tem que fazer uma escolha. Tá bom, mas você está dizendo que você é soberano sobre os animais, você é poderoso, você estabeleceu, se auto-empoderou, né, enquanto raça humana, se auto-empoderou, alegando que você tem capacidade de raciocinar, capacidade de criar, mesmo que seja objetos, né, que não seja vida, mas inclusive pode hoje fazer clones, né, tem uma certa expansão desse poder, sempre tecnológico, e que você domina a tecnologia para inventar as coisas, que, portanto, como os animais não avançaram a esse ponto, eles não têm direitos. Nós temos, porque somos humanos, né? Nós podemos, mas o que te dá o direito? Meu cérebro, eu penso, eu raciocino, eu invento, eu domino. E aí vem aquela pessoa bem simples e fala assim: tá bom, você domina tudo isso, você é capaz de tudo isso e você não inventou nada para parar de comer animais, para parar de torturar animais. Hoje eu vi numa postagem um bezerro que fica naquelas fazendas enormes de vitela, né? Quando nasce macho é retirado da vaca leiteira para que o leite dela seja roubado para fazer queijo, iogurte, ricota, cosmético, remédio, etc. E o bezerro é criado numa fazenda onde eles ficam enfileirados, assim, perfilados em casinhas do tamanho de casa de cachorro. Com 3 meses, cerca de 3 meses, 3 e pouco, eles são abatidos de uma maneira atroz para virar a carne de vitela. Para aquelas pessoas passarem na frente da churrascaria e falarem: e aí, eu vou comer um vitelo hoje, porque isso é maravilhoso. Enfim, e eu vi esse bezerrinho com a língua para fora assim, tentando captar uns flocos de neve. Para quem
não tá nem aí para nada, para quem é um monstro insensível, isso é grande coisa. O problema dele, importa que eu vou comer. Para quem é um monstro, isso é verdade. Mas eu, graças a Deus, como tenho feito... Graças a Deus é uma expressão, tá, gente? Não quer dizer que eu acredite num criador. Só para avisar. Eu tenho feito um caminho de tentar me responsabilizar por tudo que acontece na minha própria vida e não a ninguém fora. Eu tenho sensibilidade bastante para, se for o caso, chorar 1 hora por conta dessa visão, porque essas lágrimas não vão ser vertidas por uma estupidez, e sim por uma consciência do quanto a gente está preso a um ciclo de morte e de sofrimento que às vezes parece inescapável. Graças às pessoas que sustentam suas sensibilidades como se fosse uma glória, como se fosse uma coisa muito boa. Se sentem fortes por não chorarem, né? Se sentem muito fortes, aí acabam sendo acometidos por algum sofrimento muito grande, e aí a sensibilidade retorna, né? E aí a pessoa fala, não, mas é porque eu sou humano, eu sou sensível, eu tenho direito. Então tá bom, a sensibilidade só vale para si mesmo e para os seus próximos, que são uma extensão de si mesmo. Aí, é engraçado porque a pessoa que diz que tem tanta tecnologia, que somos tão soberanos, que somos tão poderosos, que estamos tão acima de tudo, na hora que é checado, né? Dá um cheque nele e fala assim, e aí, você não inventou nada para parar de fazer uso da morte dos animais, do sofrimento dos animais, da exploração dos animais? Essa pessoa, ela migra desse poder. Em 1 segundo, ela vai parar naquele lugar onde ela se sente vítima, onde ela reúne classes sociais que ela nunca defendeu na vida. Ela vai procurar alguém de alguma etnia lá distante que ela não cuida. Ela vai inclusive até chegar na fome, na doença e na morte. Observe. A pauta que o Hugo me colocou, pedindo para a gente falar, é sobre uma afirmação da ONU de que se a humanidade comesse insetos, que não ia haver fome no mundo. Olha só, a fome como pauta, a fome como argumento para uma alimentação que vem da exploração e da morte. Quando se coloca a fome, se coloca diretamente a vida em questão, né? Se eu não comer, eu vou morrer. É assim que a gente entendeu, pelo menos de uma maneira mais básica, né? Porque aí aquelas pessoas que já alcançaram a condição de fazer longos jejuns, de se abster de alimentação e viver de luz, elas não contam como expressão porque elas são tão poucas no mundo que não dá pra gente economizar. Mas aí quando a gente fala de fome como argumento para matar, é um desespero. Porque a ONU, em começo de história, ela não é uma organização confiável no que tange a ética. Porque a ONU é representada e representa parcialmente, né, de forma parcial e tendenciosa, interesses humanos. Ela acaba, claro, ela passa pelos rios, pelos mares, pela terra, mas é do ponto de vista antropocêntrico, ou seja, o homem como centro do universo. E aí ela sempre vai pensar assim, mas se acabar a água, a humanidade morre. Então quer dizer que se amanhã descobrirem que se a gente trucidar e arrancar os olhos de todos os bois ou sei lá que bicho, os carneiros da terra, a humanidade sobrevive, bora arrancar olho de carneiro para comer. Não, vivo, né? As pessoas não têm essa noção. A ONU, ela quer fazer um mise-en-scène que fique o tempo todo fazendo as pessoas ficarem naquele 2 para lá, 2 para cá. Na hora que a paz interessa, interesses comerciais, aí a paz. A hora que interessa a guerra, também vai a guerra por baixo dos panos. É tudo um mise-en-scène. E aí ela vem alegar que se a humanidade comesse insetos, que a fome acabaria. Até que foi citado a nossa Anvisa também, que prevê como legal, como legítimo, uma quantidade X de insetos, dentre outros. Ultimamente temos aí a polêmica da barata no chocolate. As baratas, moscas, pelo de rato, pedaço de rato e tal. Por que a Anvisa faz isso? Ou outro órgão que seja normatizador? Porque ela entende que é impossível, em escala industrial,
se produzir algo livre desses elementos. É impossível. Alguém já parou para pensar como que é esse molho de tomate, como que ele é feito? A quantidade de tomate podre que é admissível, porque em escala industrial não tem manejo, não tem o nosso olhar para falar assim, eu acho que esse tomate está passado, hein? Cheira, o que você acha? Tá passado? Aí alguém fica lá e fala, tá passado. Tá, mas esse pedaço tá bom, e a pessoa vai lá e corta aquele pedaço e vai pro descarte e aí coloca outro. Não, é uma quantidade de tomate podre, enorme. Dentro da podridão tem verme, tem inseto de todo quanto é tipo. Na própria colheita, a quantidade de inseto é tamanha que não dá para separar. Eu acho que parte do peso consta de insetos. E a invasão dos ratos e de outros animais nessas colheitas e nessa produção de larguíssima escala. Não tem como evitar, porque é feito em escala industrial. E aí vamos falar então da questão industrial. Não é à toa que as pessoas adeptas do crudivorismo, ou seja, pessoas que fazem uso de uma alimentação crua, à base de frutas e vegetais crus, eles defendem que toda comida industrializada ela vem de um jeito ou de outro da morte, tortura e dessensibilização. E a gente acaba usando isso como argumento, porque a gente tolera um pouco e depois fala, já que está tolerando, então não é hipocrisia não tolerar o restante? Este é o grande argumento da questão. Por que que o veganismo fala tanto de alimentação? Porque enquanto matarmos 70 bilhões de animais terrestres por ano para alimentação, e isso for legitimado, as pessoas não vão se mobilizar para ficar cuidando das peles, porque eles sempre vão falar assim, você vai querer acabar com o meu negócio de peles? E você que come ele no seu prato? A pessoa vai falar, eu não quero parar de comer, então deixa o bicho morrer para arrancar pele. Deixa o bicho morrer na rinha, na exploração das vaquejadas, dos rodeios, das touradas, toda a tauromaquia. Não vão se importar. Por isso que a gente fala, veganismo não tem um foco de tornar você longevo, viver 200 anos, eterno, fitness, forte. O objetivo não é esse, mas isso tudo está considerado, porque se a gente não considerar que a alimentação é o grande motor que gira esse horror da matança, a gente vai ficar o tempo todo nesse puxa-empurra, não tem outro jeito. Então aí, vamos lá. Aí a questão, mas que outra solução você dá? A consciência sempre. Essa é a solução que eu proponho. Eu e todas as pessoas que pensam na libertação animal. Se você não pensa que os animais têm que ser livres, todos, qualquer um, do elefante à formiga, você vai acabar dando um jeitinho de deixar pra lá tudo, porque senão fica sempre hipócrita. E esse é o argumento carnista. Os carnistas sempre falam assim, mas é hipocrisia, tá vendo? Não tem outro jeito, eu preciso. Aí você fala, não, você precisa desenvolver tecnologias tão inteligentes quanto a que você desenvolveu para matar, quanto as que você desenvolveu para fazer computadores, você desenvolver para preservar todo o direito que eles já têm, que os animais têm. Não somos nós que deliberamos sobre isso. Outra coisa, a fome não é uma questão de comer isso ou aquilo. A fome no planeta, ela não está determinada nem por comermos carne, nem por não comermos carne. A fome no mundo acontece por conta da má distribuição e da falta de consciência. Só existe fome no mundo porque não existe consciência, não existe generosidade, não existe nenhum trabalho tecnológico sendo feito em prol da vida de verdade. Todo trabalho tecnológico que é desenvolvido em maior ou menor instância, ele é feito para visar o lucro. Lucro, dinheiro, moeda, ouro, enriquecimento para abastecer a ganância. Tanto é que tem uns comendo coisas opulentas, caras, refinadas, e quanto mais requintadas, mais morte e sofrimento tem. É o fígado de ganso, fígado de pato,
gordo, feito através é comida de sádico, é animal morto na hora, é aquela carne que fizeram lá no Japão que o boi fica pura gordura, ele é uma bola de gordura. Então, mais sofisticada é a crueldade. E aí paga-se lá o café que enclausura os bichinhos, que parecem uns guaxininzinhos, para fazer, que é o cocô do animal que eles comem. Esse café chega a custar R$700 o quilo. Se não me engano, é isso. Pode ser até que seja mais. Eu não sou presa a números, porque isso para mim não é a coisa mais relevante. Mas é exatamente isso. Então, a produção industrial, ela não é feita, ao contrário do que alegam os carnistas, para sanar a fome no planeta. Tanto que não sana. A produção industrial em larguíssima escala é feita para visar o lucro. Por conta disso, não há escrúpulo. Por conta disso, há um proposital desperdício. O aproveitamento é pífio. As pessoas desperdiçam. Se alguém for buscar dados, eu não tenho esses dados comigo, mas eu já tive a oportunidade de pesquisar. Na produção de tudo que é feito para consumo, para as pessoas comerem, para alimentação, existe uma perda substancial e que é proposital. Porque quanto mais você mantenha uma população faminta, mais você legitima a ganância. Porque qualquer coisa que se falar em nome da fome é legitimado. Se você fala em nome do prazer, vai ter questionamentos. Mas se você fala em nome da fome, ninguém questiona. Então é importante para esse sistema manter a população faminta. E as pessoas não sabem disso. Quem tem que falar? Nós. Por isso que eu levanto aqui cedinho, faço o que eu tenho que fazer e corro para vir aqui para falar para 10 pessoas, para falar para 9 pessoas que estão assistindo. Não tem problema, porque eu falo para essas 9, 10, 11 e daqui a pouco isso se propaga e eu jogo no universo e as nossas mentes falam para mais 10, que fala para mais 10, que fala para mais 10 e é assim que acontece a propagação de tudo no mundo. É por isso que a gente tem que fazer, é por isso que a gente tem que compartilhar e joga aí. Porque como eu estou repetindo ultimamente, vídeo de creme dental frito tem 40 mil inscritos, tem 4 milhões de acessos. E a gente está aqui com os nossos 10 amigos falando sobre isso e vamos continuar falando, não tem problema não. O que importa é que a gente deixe claro que o ser humano precisa parar de alegar que é inocente. Ele não é inocente. Vamos assumir nossa responsabilidade. É hipocrisia falar de cuidar dos animais e continuar comendo? Claro que é. Mas enquanto a gente ficar usando argumentos como a fome para legitimar o direito de fazer fígado de ganso gordo, enfiar cânula na garganta dos gansos até eles ficarem amarelos com hepatite lá para conseguir, não é hepatite porque não é viral, mas eles têm sérios problemas de comprometimento hepático por conta disso, engorda o fígado para poder dar para as pessoas. Isso é fome, meu amigo. Desde quando a gente precisa comer fígado de um ser que foi torturado a vida toda para comer? A fome não existe por conta de comer vegetais ou animais ou inseto ou luz ou chinelo assado. A fome existe por conta da ganância, por conta da má distribuição. As pessoas querem manter um planeta faminto para ter esse argumento da fome. Imagens de guerra só são usadas politicamente, nunca são usadas para paz verdadeiramente. Quando mostram, fala que a criança não tem direito porque ela não sabe nada, ela não tem direito de querer mudar o mundo. Meu filho tem 13 anos e tem a disposição de, junto com várias crianças de 13 anos e de até muito menos, mudar esse mundo cruel, danoso, hediondo, mas ninguém dá essa oportunidade para ele não, porque ele vai querer mudar, mas não. E qual é a alegação? Ele não sabe nada, ele ainda não tem poder para decidir nada. Mas na hora que estoura a guerra e aparece um menininho morto na praia, a hora que estoura a guerra e aparece um menininho todo empoeirado dos escombros, limpando o sangue do rostinho no banco da ambulância, na hora que aparece a bomba de Hiroshima e sai correndo aquela menininha peladinha, todo mundo usa como argumento para sensibilizar.
Mas isso é uma guerra política. Se quisessem a paz já existiria. Isso não é argumento. Usar velhinhos, mulherzinhas, criancinhas, todas as pessoas que eles estabelecem como frágeis. Nós não somos frágeis e é por isso que eu digo que a gente tem que empoderar as crianças. Da mesma forma que as mulheres reivindicaram um poder que não tinham antes, que não, quer dizer, elas tinham, mas que estava sequestrado na mão dos homens, hoje também a gente precisa fazer isso com as crianças. Porque se você falar para elas, olha aí, estabelece a paz mundial, claro, elas não vão ter artimanhas, artifícios, elas não vão ter articulações para isso, mas elas vão ser a paz. E isso tem que bastar. Porque se você entregar um coelhinho na mão de uma criança e perguntar para ela se ela quer comer, ela não vai comer. Ah, mas se ela estiver morrendo de fome, tá vendo? Não deixe as pessoas morrerem de fome porque não é necessário. A fome é mantida propositalmente no planeta para servir de argumento para tudo. A fome e a guerra são mantidas propositalmente no planeta para manter o controle das pessoas que ficam dançando entre a soberba de se acharem mais importantes do que todo mundo e ao mesmo tempo, a hora que convém, usar o argumento da inocência. Nós não somos inocentes. Então, para você, Hugo, que hoje representa boa parte das pessoas que podem ter interesse em descobrir mais coisas a partir de questionamentos, eu dedico essa argumentação. Não aceite. A produção industrial, ela vai permitindo, ela vai nos obrigando a ficar cada vez mais presos a um sistema que nos mantém dependentes. Pense nesses bolos que são feitos por aí com ovo. Acha que eles vão ficar lá, bota o ovo aqui dentro da água para ver se ele tá leve. Ai, Nana, mas não precisa disso. Nós já inventamos máquinas capazes de detectar se o ovo tá podre ou não. Para quem, cara pálida? Tem muita toxina, mas aí eles usam aquele argumento. Bom, depois de encher de corante artificial, encher ou o natural, que é pior ainda, né, que vem do esmagamento de bilhões de besouros, né, que é o carmim. Tem até uma numeração para ele, que é para a gente não saber que é isso. Tem um número que identifica isso. Matrix mesmo. Depois de colocar conservantes, os conservantes nada mais é do que substâncias que impedem a proliferação da vida. E aí, como dizia o meu mestre de medicina chinesa, ele falava, se nem o bicho quer, é porque o negócio está bem ruim mesmo. Né? Então se coloca conservantes, corantes químicos, acidulantes, etc, etc, etc. Qual é o problema de um ovo podre, de vários ovos podres, de tomates podres e de patas de barata, e de asa de barata, e de barriga de barata esmagada, e de rato, pelo de rato, pata de rato? Qual é o problema? Então aí a pergunta eu vou retornar para você. Não seria hipócrita da nossa parte sentir nojo de determinadas coisas? Não seria hipócrita da nossa parte ter aversão a determinada violência se nós praticamos essa violência o tempo todo na nossa própria alimentação? Não seria hipócrita da nossa parte, Hugo, porque o Hugo me coloca a seguinte questão. Se a gente come chocolate com barata, se a gente come macarrão com mosca, se a gente come macarrão com rato, molho com rato, não seria hipócrita a gente ficar agora falando que a gente não pode matar bezerro para comer? Bom, seria. O problema é que a gente propõe que a gente pare de aceitar comer comida podre, comida infectada, comida com morte, comida com elementos químicos e toxinas, hormônios, antibióticos. É isso. A proposta que a gente faz é essa. Vamos parar de ser hipócritas e vamos parar de dizer que somos dependentes disso. O problema é que a gente se vende. A gente vende a alma para o diabo. Quando a gente aceita que o órgão regulamentador que supervisiona a nossa alimentação, os nossos remédios, o nosso vestuário, seja um órgão corrupto, vendido, que na verdade só visa o lucro independente de qualquer coisa, a gente já se vendeu. E aí você abre aquele pacotinho de biscoito, que delícia, tá uma delícia, tá com gosto do que eles quiserem. Eles põem lá o gosto que eles quiserem ter. Ou você acha que eles vão deixar com gosto de barriga de barata? Claro que não.
Só que aí a gente vende isso, depois aí alega que agora eu já vendi isso, agora eu vou vender o resto. Mas é assim, então, primeiro eu vendo meu irmão, depois eu falo, bom, agora eu já vendi meu irmão, vou vender minha mãe também. Agora eu já vendi minha mãe, vou vender meu filho também. E nós viramos o quê? Nós prostituímos a nossa ética. E é por isso que a ética não consegue se desafogar desse pântano lodacento que a gente estabeleceu para a nossa vida. Por isso. Porque a gente usa como argumento para se defender aquilo que a gente deveria combater. A nossa obrigação era justamente isso, combater isso. Falar, olha, não, mas é que eu não vou aceitar barriga de barata no meu chocolate. Ah, mas não tem como. Pense, a colheita é feita, não sei como, pois invente outro jeito de fazer. Mas não dá, tem que dar, amigo. Você não é um soberano, não tem um cérebro esplendoroso, você não é inteligente pra caramba, não é o pica das galáxias. Então te vira e invente um jeito de sobreviver sem ser às custas do massacre. Mas eles querem promover isso. Faz um caminhão gigantesco de alface, taca veneno na plantação de alface, mata abelha, mata joaninha, tem até caixas de exterminar joaninha gigantescas assim, mata tudo que é bicho, porque a alface tem que estar linda feito um plástico. E aí depois assim, até chegar no seu prato, quantas dessas folhas de alface tu realmente come? Essa é a pergunta que eu faço agora. No caminho, quanto de desperdício para alimentar a indústria de inseticidas, de pesticidas que são toneladas na terra, para alimentar a Monsanto? Claro que tem que fazer sementes transgênicas que quase têm vontade própria, né? A gente quase vê a soja dançando um tchá-tchá-tchá no meio do quintal, porque é tanta transgenia, sabe? É a nanotecnologia que a gente já nem sabe mais se a gente é a gente. Daqui a pouco a inteligência artificial se implementou no mundo como o Spielberg já sugeriu há tanto tempo com AI, né? É uma coisa assim muito fora dos esquadros que a gente esteja usando como argumento de defesa algo que a gente deveria usar contra. É justamente esse argumento, Hugo. Sabe, a gente não fala, toda vez que eu falar Hugo, eu estou falando em nome de todas as pessoas que têm essa mesma questão e sempre com muita gratidão, tá? Então é isso, a gente não pode continuar dando liberdade e poder para os órgãos que nos aprisionam. A ONU, a Anvisa, seja lá o que for, eles só servem interesses de lucro, de ganância. É uma meia dúzia que ganha dinheiro e que quando não é descoberto, como foi o Eike Batista aí, passa o resto da vida. Quantos Eikes Batistas são descobertos? 1, 10, 50... Quantos existem, gente, que atravessam uma vida inteira devastando, destruindo, mineradoras, demolindo tudo? Cadê Mariana? Alguém foi lá cuidar de Mariana? Fizeram os tijolinhos com o próprio barro de Mariana, fizeram aquela coisinha bonitinha, uma casinha para representar os cuidados com a nossa condolência, né, com o desastre da cidade de Mariana. E passou. Tá tudo infectado, tá tudo contaminado, nada foi feito, caiu no esquecimento, porque a gente é assim, memória curta para o que é solução. E uma insistência de milênios em usar esses malditos caninos que não rasgam um bolinho de chuva como argumento para continuar se alimentando de morte. Então, se nós estamos aqui em defesa dos direitos animais, todos somos animais, humanos também são animais. E essa racionalidade que nós usamos para arrotar poder e soberania, ela está prestando sérios desserviços à nossa evolução, porque é uma inteligência duvidosa, tecnológica, gananciosa, autodestrutiva, destrutiva de tudo que há ao redor. Então isso não nos convence. Aí eu vou fazer um parêntese para terminar falando disso, porque esse assunto é mais um daqueles que a gente não pretende esgotar, porque tem muita coisa para se falar. A gente sempre vai falando de novo, porque nós estamos aqui com 14 pessoas queridas e atentas, mas para multiplicar isso precisa da colaboração de todo mundo, né? E todas as outras pessoas estão achando que a gente tem que comer animais ainda, porque senão a gente morre de fome. Por quê? Porque, vou repetir, porque o mundo continua propositalmente criando um povo em guerra, inseguro e um povo faminto para continuar tendo ótimos argumentos para matança.
Nós não dependemos do mercado, nem da indústria de larga escala para produzir comida ou para matar a fome da população mundial. A gente depende mesmo de consciência, responsabilidade, generosidade, ética. Então, comemos barata enquanto isso, né? E o pior é que além de aceitar comer barata, a gente ainda usa isso como argumento para continuar comendo a vaca, o porco, o frango, o peixe. Olha que loucura, né? A gente aceita comer barriga de barata estourada no meio do chocolate para poder legitimar a comilança dos animais, dos outros animais que nós nos habituamos a comer. Porque de verdade, se a gente for olhar, ó, tanto faz. Para mim, hoje, comer uma barata ou comer um pedaço de carne é exatamente igual. Ah, essa Nana é louca, tô vendo? Esses veganos são loucos. Comparar uma vaca com uma barata. Que absurdo! Que absurdo. Mas você compara quando você diz que seria hipocrisia a gente falar que não come animais se a gente mata e come barata, né? Na Anvisa permite. A Anvisa não acha muito diferente, porque ela permite. É assim, aqueles que a gente paga para nos proteger, na verdade, nos mantém escravos. E a gente aceita se quiser, né? Não que a gente vai conseguir realmente mudar. Eu mesma hoje amanheci chorando pra caramba, tive que secar toda a minha cara para conseguir fazer essa live aqui, porque eu me sinto não impotente, porque potência eu acho que todos nós temos, mas eu me sinto amarrada, amordaçada. Porque a gente tenta falar, mas tem muito pouca gente para ouvir. Dos que ouvem, poucos conseguem fazer alguma coisa também, porque é um massacre vertical. Nós estamos aqui pisoteados, né? Soterrados sob os pés dos cruéis, dos gananciosos. O Eike Batista provavelmente também não se importa não de comer barata, né? Ele promoveu isso a vida toda. E aí as pessoas começam nessa histeria, né? Que eu chamo de histeria, de falar assim, mas a gente come escargot na França. É um prato delicioso, escargot é uma lesma. E aí? Eu falei, então, não é pra comer escargot também. Por acaso a gente disse que é pra salvar as vacas, os frangos, os peixes e deixar comer escargot? Ah, mas aí a gente come barata. Mas não é pra comer barata também. Quem disse que é pra comer barata? Quem falou que é pra comer barata? Enfim, a questão é essa. É que a gente tá sempre alegando as coisas de uma maneira fugitiva, escapista. Faz uma coisa que não era pra fazer pra justificar outra que era menos ainda. Ah, mas tá vendo? A gente acaba atropelando alguém na rua um dia. Então, por causa disso, eu não vou matar minha mãe? É que não é pra atropelar, entende? Não é pra fazer que nem o Thor Batista lá. Atropela e depois sai correndo, covarde. Mas a vida vai mostrando as coisas. Bom, daí no meio desses questionamentos, que a gente ainda vai voltar, o Hugo também me perguntou sobre as vacinas. Sobre, inclusive, os soros, né, antiofídicos, né, anticrotálico, antibotrópicos, os soros contra picada de cobra. Também vacina, soro, remédio. O ser humano já desenvolveu tecnologia suficiente para conseguir fazer isso sem a exploração e morte de animais. Já é para ter isso daí, assim, sossegado, mas ele não se interessa, porque se ele tem que pegar o tempo, a energia e o recurso financeiro para desenvolver algo para preservar o direito à vida dos animais, ele prefere avançar um pouco mais naquilo que ele já está fazendo com morte e dominar mais pessoas igual vilão de desenho animado. Vilão de desenho animado que eu já não entendia quando era criança, porque ele sempre falava assim, eu quero dominar o mundo, mas por que você está destruindo tudo, jogando bomba, quebrando os prédios, acabando com tudo? Porque ele quer dominar o mundo. E eu falava, mas pra que ele quer dominar um lugar todo estragado? Ele tá estragando tudo e depois ele quer dominar? Dominar o quê? Essa mente perversa, né? Dominadora, louca, insana, ela não vai parar. Então, assim, em vez de investir tecnologia para parar de fazer, aí a pessoa ainda faz o pior, o cúmulo, que é assim, mas ele só desenvolveu a tecnologia porque ele explorou o animal. Então, ele já explorou? Então para agora. Mas as novas ele vai ter que fazer um pouco, pelo menos por um tempo, até ele desenvolver. Não, agora chega. Chega. Tem uma hora que a gente para. Sabe, teve um bom tempo em que primeiro vendiam as mulheres eram vendidas, as meninas eram vendidas, as meninas eram estupradas pelo próprio pai. Nas dinastias antigas de determinados lugares
O Egito Antigo, por exemplo, que queriam o poder, as grandes dinastias, era o pai com a filha que tinham filhos para o poder não sair da família. A gente já entendeu que isso não dá certo? Ou vai dar uma olhada lá na múmia do Tutankhamon para ver o tamanho que ele tá. Nem naturalmente isso dá certo. E aí insistiu, chegou uma hora que chega disso, vamos parar com essa merda que já deu errado pra caramba? Aí para. Então agora chega dessa consciência de explorar animais. E outra, não é pra falar, bom, agora que a gente já conseguiu tudo, agora a gente para, deixa eles aí, vai andar, vai. Não é isso. É reconhecer que tudo que a gente fez até agora, que veio da exploração e morte desses seres inocentes, está errado. Mas a gente conseguiu grandes avanços. É por conta disso que a sua filha está viva, porque ela não teria tomado aquela vacina, ela não teria tomado aquele remédio, ela não poderia fazer cirurgia, ela não teria não sei o que lá. Falácia. Porque dava para ter inventado tudo isso de outra forma, mas a mente não deixou. Tá bom, não deixou, a mente só sabe crescer assim. Agora nós temos uma pirâmide invertida. Crescemos sob um pilar desse tamanho e fomos construindo um negócio que está desabando, caindo. Falta de educação, falta de decoro, falta de generosidade, falta de cuidado, falta de amor, falta de tudo. O mundo está um lixo, uma latrina transbordando a ponto de explodir de tanto horror. A terra está devastada, os mares estão sujos, estão devastados. Centenas de milhares de animais entraram em extinção, outros já estão extintos efetivamente. Nós temos uma previsão catastrófica, mas a gente continua comendo pão e brincando no circo. Panis et circenses. Continuamos assim. Por quê? Porque a gente quer insistir nas causas do sofrimento. A gente acha que toda hora a gente tem que se apegar ao sofrimento. Se não é por um lado, é pelo outro. Mas já que a gente come barata, então vamos comer boi também. Não seria melhor, Hugo, a gente questionar esse sistema que nos obriga a comer barata? Não seria muito mais adequado a gente falar, não, pera lá. Não é assim, já que a Anvisa enfia e legitima e legaliza não sei quantas toneladas de insetos, barata, mosca, rato e blá 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 dentro do meu macarrão, então vou comer macarrão com boi, vou comer macarrão com porco. Não, é o movimento contrário que a gente tem que fazer. Eu não apenas não aceito comer porco, comer boi, como eu também não quero barata no meu macarrão. Mas então não dá para fazer macarrão. Então vá comer fruta, que no final das contas quem tá certo mesmo são os raw food, os crudívoros, as pessoas que fazem uma proposta de uma alimentação viva. Mas isso não é possível, porque o ser humano e quem são? Controle de praga, que chama-se de praga, né? Tudo que se prolifera demais e causa danos é considerado praga. Então eu não conheço praga maior do que a nossa espécie, a nossa raça, o nosso... enfim, eu não conheço praga maior, porque foi o que nós nos tornamos. E ninguém nunca pensou em passar inseticida em todo mundo, porque isso não é ético. Ninguém nunca pensou em fazer um controle da natalidade que não visasse, como é feito na China, que não fosse só por questões de lucro. Ninguém nunca parou para conscientizar as pessoas de que elas não devem ter 10 filhos, de que elas não devem ter um monte de filho para ficar gritando por poder e por dinheiro? Isso é um sério problema. Então, nós ainda vamos falar bastante sobre isso. Eu espero que tenhamos espaço, tempo e energia para falar bastante sobre isso. Mas nesse momento eu quero agradecer profundamente todo mundo que tem participado das nossas conversas. Não tem problema que nós somos 12, 15, 30, 50 ou 2, não importa. O que importa é que a gente tem que bombardear as redes sociais, as redes de internet com mais conversa sobre isso, para que mais pessoas possam também ter esses mesmos argumentos para falar para outras pessoas, não importa onde, não importa se é na escola, se é no seu trabalho, se é na sua casa, não importa. O que é importante é que a gente não aceite ser esmagado sem dar um grito, porque isso simplesmente não é justo. Não é justo com os animais, não é justo com a gente também, não é justo com o planeta, não é justo com o mundo, tá bom? Agradeço. Um beijo para todo mundo, gente. Até mais.